Vamos ver isso funcionar efetivamente. Calcular a massa de um sólido, dado por equações x2 mais y2 mais z2 menor ou igual que 4, z2 menos x2 menos y2 maior ou igual que 0, e densidade raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2. O que isso tem a ver com a integral tripla? Massa é a integral da densidade. Então nós precisamos escrever a integral tripla desta função densidade. O que eu preciso para começar? Entender o sólido. Entender o suficiente deste sólido para que eu seja capaz de escrever a integral tripla. Escrever os extremos de integração e fazer uma integral tripla. O que é este sólido? Para entender o sólido, eu tenho que entender os seus limitantes. Ele é dado por x2 mais y2 mais z2 menor ou igual que 4. Me fale isso em palavras, em português. O que é isso? É o interior de uma esfera, por causa do menor ou igual. Interior da esfera. Que esfera? Centro, origem e raio, 2. Então, a primeira condição diz interior da esfera de centro na origem, raio 2. Segunda condição, z2 menos x2 menos y2 maior ou igual a 0. Se não tivesse o z quadrado, seria um paraboloide de revolução. Mas não é um paraboloide por causa do z quadrado. É um cone. Vamos ver por que é um cone? Então eu vou... A esfera a gente já tinha analisado com carinho. Agora eu vou olhar um pouquinho, com um pouco de cuidado, isso aqui. Z2 igual a x2 mais y2. Vou olhar com o igual, porque aí eu tenho a superfície. Depois a gente vê se com o maior ou igual, que parte do cone que é. Z igual a x2 mais y2 mais z2 no plano, no espaço. Como que isso intercepta os planos coordenados? Quando eu faço, por exemplo, x igual a 0, eu pego o plano ZY. No plano ZY, Z2 igual a Y2. Isso é o quê? O que isso representa no plano ZY? Faço x igual a 0, plano ZY, Z2 igual a Y2, significa que Z é igual a mais ou menos Y. Isso é um par de retas. As retas bissetrizes dos quadrantes. Então eu tenho no plano ZY a reta Z igual a Y, e eu tenho também a reta Z igual a menos Y. Um par de retas. O que isso representa no plano ZX? 0, o Y. Z2 igual a x2. Um par de retas, as retas bissetrizes dos quadrantes. Z igual a mais ou menos x. Ok? Então, nos planos coordenados, eu tenho pares de retas. O que ocorre quando eu faço Z igual a constante? Então, eu tenho aqui planos, nos dois planos, ZY e ZX, eu tenho retas. Curvas de nível. As curvas de nível eu encontro quando eu faço Z igual a constante. Corto a superfície por Z igual a constante e olho no plano XY que curva que eu tenho. São as curvas de nível. Quando eu coloco Z igual a constante, que tipo de curva eu obtenho? X2 mais Y2 igual a constante. Isso é circunferência. De centro na origem e raiz quadrada de Z2. Módulo de Z. Então, tanto para Z positivo como para Z negativo, eu tenho circunferências. Então, eu vou desenhar o nosso sólido agora.
XYZ. Esfera de centro na origem, raio 2. Posso também desenhar com a outra perspectiva. Esfera de centro na origem, raio 2. E o cone, qual é o ângulo de abertura desse cone? O ângulo de abertura do cone a partir do eixo Z. Se a reta é a reta bissetriz, qual é o ângulo de abertura? Π sobre 4. Z2 menos x2 menos y2 maior ou igual a zero. Eu pego o pedaço do cone e aquele que tem o eixo Z ou o que tem o plano XY? Quando eu coloco Z2 menos x2 menos y2 maior do que zero, os pontos do eixo Z estão no meu sólido ou fora do meu sólido? Dentro. Os pontos do eixo Z, eles têm x e y iguais a zero. E z real. Quando eu elevo z ao quadrado, ponho 0 e 0, dá maior ou igual a zero. Os pontos do plano XY estão fora do meu sólido. Por que os pontos do plano XY estão fora do sólido? Porque no plano XY, z é zero, x e y não. Então eu tenho x2 e y2 não nulos, troco o sinal, negativo não é maior ou igual a zero. E o z é zero. Tudo bem? O meu sólido tem dois pedaços. Um pedaço para Z positivo e um pedaço para Z negativo. Ninguém está dizendo que o Z é positivo. E o cone, por ser quadrático, ele tem o pedaço Z positivo e Z negativo. Neste desenho, eu tenho esta visão. Estou desenhando os limites do meu sólido, agora em laranja aqui na lousa. Ele está limitado. Vê se essa frase faz sentido. É uma frase meio intuitiva, para ver se ajuda a entender. O meu sólido está limitado lateralmente por um cone e superiormente por um pedaço de esfera. E eu quero calcular a massa deste sólido com aquela função densidade dada. Fale. Seria só frente assim? Não. Eu só desenho a frente porque eu não consigo desenhar mais. Mas aqui eu tento dar uma ideia de que ele é todo pedaço. Tá certo? Ele tem 4 vezes o que tem no primeiro quitante, mais 4 pedaços do lado de baixo. Essa parte de cima conta, e daí tem a réplica disso aqui embaixo. E a de baixo também conta? Sim. Mas não é z quadrado maior? Isso, boa pergunta. Como é que é seu nome? Yasmin. A Yasmin está fazendo uma pergunta que é crucial, é um ponto que gera muita dúvida. Tem o pedaço de baixo? Tem. Quando eu coloco equações com os quadrados, eu colocar z mais ou menos, z positivo ou z negativo, não vai interferir. Pensa nos pontos que tem z negativo, os pontos do tipo eixo z negativo. Como é que esses pontos têm? Como é que são as equações, as coordenadas desses pontos? As coordenadas desses pontos são 0, 0 e, sei lá, menos 3, menos alguma coisa. Esse ponto satisfaz isso. Porque o z está ao quadrado. É justamente porque o z está ao quadrado que o ponto 0, 0 menos 3 satisfaz essa equação. Ele pode não satisfazer essa, porque o 0, 0 menos 3 não está no interior da esfera, porque a esfera tem raio 2. Então o 0, 0 menos 3 caiu para baixo da esfera. Então ele não vai estar, mas ele satisfaz a equação do cone. Porque eu coloco menos 3 aqui, vai ao quadrado e fica 9. 0 e 0, 9 é maior ou igual que 0. Se eu quisesse o pedaço só de cima, eu teria que ter escrito z maior ou igual que 0. Muitas vezes isso aparece escrito, mas eu preciso escrever para pegar o pedaço só de cima. Quando eu jogo com equações quadráticas,
eu não elimino o pedaço de baixo. Tudo isso feito e dito, veja se vocês concordam que o que eu tenho que fazer é o seguinte: a massa é a integral tripla sobre aquele domínio da função raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2 em relação ao elemento de volume. É isso que eu tenho que calcular. Pergunta: você tem várias maneiras de calcular. Você pode escrever essa integral tripla em coordenadas cartesianas. Você pode escrever essa integral tripla usando coordenadas cilíndricas. Ou pode escrevê-la usando coordenadas esféricas. E isso é uma escolha que você vai fazer. Qual que vocês acham que é a mais simples? Inclusive porque a função é raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2, a mais simples é esféricas. Eu vou escrever em esféricas, vou fazer a conta. Depois eu volto e eu vou escrever para este sólido, como é que seria a integral tripla em cartesianas, em cilíndricas e em esféricas. Vocês terem uma ao lado da outra para poder comparar as três maneiras de descrever um sólido. Mas vamos terminar então com coordenadas esféricas. Eu não quero fazer a integral em cartesianas, eu vou usar coordenadas esféricas. Então eu vou escrever x igual a ρ, seno φ cosseno θ, y igual a ρ, seno φ seno θ, z igual a ρ cosseno φ. É sempre muito importante você escrever as coordenadas esféricas que você está usando, porque dependendo do exercício a gente vai poder fazer aquelas variações igual eu fiz em polares. Se fosse ao invés de uma esfera uma coisa elipsoide, eu poria os raios A, B ali na expressão do x, do y e do z. A gente vai fazer exercícios disso. Então é importante escrever as coordenadas que você está usando, escrever os domínios. Aqui agora vamos ver se nós estamos entendendo de fato as coordenadas esféricas. Θ, ρ, θ e φ. Quais as variações para o meu sólido? Esses pontos dessa figura que lembra um copinho de sorvete, um cone de sorvete com a massa em cima. Rho está variando de quanto a quanto, se eu usar coordenadas esféricas? De 0 a 2. Porque a esfera tem raio 2. Então, ρ de 0 a 2. Θ. Θ é o ângulo das coordenadas polares na base. É o mesmo das coordenadas cilíndricas. O θ é o ângulo na base, está variando de 0 a 2π. Porque eu tenho todos os pedaços. E o φ? De 0 a π sobre 4. Só. E depois tem mais um pedaço de 3π sobre 4 a π, que é a parte de baixo do meu sólido, a parte de z negativo. Então o φ vai de 0 a π sobre 4 e depois de 3π sobre 4 a π. Todo mundo entendeu essa segunda parte do φ? Tá. O meu sólido, então vamos por partes. Primeiro que você tem que enxergar que o sólido tem um pedaço aqui em cima, um cone com uma esfera em cima. E ele tem também um pedaço aqui embaixo, que é um cone com uma esfera embaixo. Vocês estão vendo que são dois pedaços? Bom, então vamos lá. O φ sai de 0, vem até π sobre 4, que é o cone em cima. Aí continua descendo o φ até π sobre 2, estou no plano xy. Aí eu vou até o 3π sobre 4, eu entro de novo no cone, na parte de baixo do cone. Como é que eu descrevo a parte de baixo do cone? É ρ de 0 a 2, o θ de 0 a 2π e o φ de 3π sobre 4 a π. Vou fazer um desenho que ajuda, que é o que ocorre no plano ZY. Plano ZY, apenas o plano ZY.
uma circunferência de raio 2. Aqui está o cone. E quais são os pontos do nosso sólido no plano ZY? O nosso sólido no plano ZY é formado por essas... O nosso sólido no plano ZY tem essa parte aqui. Isso aqui e isso aqui. Concordam? Rho, em todos os casos, vai de 0 a 2. O θ está indo de 0 a 2π porque dá uma volta em todos os octantes. E o φ, ele começa em 0, vai até π sobre 4, depois a gente cai fora da parte do cone que interessa, não tem. Quando chega aqui, 3π sobre 4, volta a ter pontos que me interessam, de 3π sobre 4 a π. Essa é a parte de baixo do sólido. Esta parte de baixo do sólido ela é descrita com ρ de 0 a 2, θ de 0 a 2π e φ de 3π sobre 4 a π. Essa parte de baixo do sólido. Isso precisa ficar bem claro. Quem estava com dificuldade de enxergar isso, enxergou? Por outro lado, eu vou me livrar disso fazendo o seguinte. Isso também é fundamental que fique muito claro. Eu vou escrever φ só de 0 a π sobre 4. Quando eu escrevo isso, eu parametrizei o sólido inteiro? Metade. A função densidade não é simétrica? Eu não quero calcular a massa? Então agora eu vou escrever a massa. A massa é 2 vezes a integral. Por que eu pus esse 2? Porque eu parametrizei metade do sólido. Ali, naquele cantinho, eu não pus o 3π sobre 4. Eu parei no π sobre 4. Então eu parametrizei só a parte de cima do sólido, calculo a massa de cima, como a massa de cima é igual à massa de baixo, é 2 vezes. Dúvidas? Fale. Então todos os limites são fixos? Sim. Seria um paralelepípedo normal. Nas coordenadas ρ, θ e φ é um paralelepípedo. Essa que é a grande vantagem de ter coordenadas esféricas para este tipo de domínio, porque ela me permitiu escrever um negócio todo curvo como um paralelepípedo naquelas coordenadas adequadas, com todos os extremos fixos. Depois eu vou escrever em cartesianas e cilíndricas, você vai ver como os extremos não ficam fixos. Interessante isso. Então a massa é 2 vezes integral de 0 a 2π, integral de 0 a π sobre 4, integral de 0 a 2, a função integranda, raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2. x2 mais y2 mais z2, estava aqui na parte que eu apaguei, é ρ2. Porque ρ é a raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2. Então isso aqui é ρ em coordenadas esféricas. Então o integrando é ρ. O jacobiano, ρ2 seno φ. E a ordem de integração tem que ser coerente com os extremos que eu escrevi. A primeira que eu escrevi à esquerda vai ser a última que eu vou integrar, dθ. A que eu escrevi no meio é o φ, é a que eu vou integrar em segundo lugar, dφ. A última que eu escrevi mais no meio é o ρ, então é a primeira que eu vou integrar dρ. E é fundamental que isso esteja muito claro para vocês, porque agora o resto é uma continha simples. A densidade, nós vamos integrar a função densidade? Não é dada por raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2? Isso em esféricas, x2 mais y2 mais z2 é ρ2 e raiz quadrada é ρ. Você tem a superfície do cone. Então isso é com igual. O maior ou menor vai decidir um pedaço, ou do lado de cá ou do lado de lá. Às vezes é até difícil falar dentro e fora, depende um pouco da geometria da figura, mas pensa no espaço dividido por essa superfície. Pega pontos particulares, por exemplo, o eixo Z.
vê se eles satisfazem a equação ou a negação da equação. Pega um ponto do eixo Z. O ponto do eixo Z não é um ponto do tipo 0, 0 número, porque o x é 0, o y é 0 e o z é real. Joga aqui número 0 e 0. Torna verdadeira ou falsa? Verdadeira. Então esses pontos estão dentro. É por isso que eu sei que é o que seria, digamos, o lado de dentro do cone, embora isso não faça muito sentido. Se eu tivesse posto aqui menor ou igual, aí era esse lado do cone que contém o plano XY. Certo? Todo mundo viu que não tem θ na função integrando, não tem θ nos extremos de integração? Tudo constante em θ? Então essa integral em θ vai ser 2θ. A integral em φ de 0 a π sobre 4. Oi? 2π. Claro, obrigado. A integral em φ de 0 a π sobre 4. Fica esperando para acontecer. Primitiva em ρ. Eu tenho ρ3. Então eu vou ter seno φ. ρ a quarta sobre 4. De 0 a 2. O que der eu integro de φ. Eu já fiz a integração em θ, multiplicou por 2π. A integração em ρ é ρ3 sobre 3, não, ρ a quarta sobre 4, que eu vou substituir nos extremos. E a de φ que está esperando para fazer. No extremo superior dá 16 com esse 4, dá 4. No extremo inferior dá 0. Então tem um 4 aqui. Esse 4 junta com esse 2 e com esse 2, dá 16π. Integral de 0 a π sobre 4 de seno φ de φ. Primitiva de seno φ é menos cosseno, então isso dá 16π menos cosseno φ de 0 a π sobre 4. 16π. No π sobre 4 dá menos raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno de π sobre 4. No extremo inferior tem o menos do extremo inferior, o menos da função fica mais 1. Então essa é a resposta. Se quiser, claro, pode melhorar um pouquinho. 16π, 1 menos raiz de 2 sobre 2. Eu pude dizer que era 2 vezes a integral porque a situação do lado de cima era exatamente igual à do lado de baixo. Havia uma simetria na figura. Se eu não tivesse essa simetria, eu teria que calcular 2 integrais. O que poderia estragar a simetria? Por exemplo, o vértice do cone estar deslocado, aí o pedaço de cima seria maior ou menor que o pedaço de baixo. Ou a função densidade não ser simétrica, não ser igual em cima ou embaixo. Aí eu teria que calcular 2 integrais.